Salve, um brinde à vida! Aqui é o César do canal O Licorista. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre o tema tipos de bebidas licorosas e aguardentes e a evolução dessas através dos tempos. Basicamente as informações se cristalizam através dos tempos, tal qual diamantes, que podem ser revisitadas, replicadas, explanadas, revisitadas, dentre outras finalidades diversas. Porém, nem toda a informação que está para nós ali disponível e cristalizada é uma informação que está estável. Se novos documentos, novos fatos são apresentados, é preciso ser revisado o conteúdo histórico e a história precisa ser contada novamente. Esse processo ele é contínuo e dinâmico. E isso também se aplica ao universo dos licores e bebidas alcoólicas em geral, incluindo as aguardentes. No vídeo anterior, eu falei sobre a origem do álcool, da aguardente e dos licores propriamente ditos. A palavra álcool, que é um termo egípcio, que se refere a um pó de antimônio que era escuro, que as egípcias usavam para maquiar os olhos, e era um pó muito fino que ao sopro do vento se dissipava, foi um termo que os árabes na época utilizaram para se referir a um produto alcoólico de uma destilação que era volátil, se dissipava muito facilmente. Esta palavra deu origem à palavra álcool ardentes, que seria o álcool, que é um produto volátil, que queima e que arde. Mas devido a romanização e o domínio da língua romana ou do latim sobre a Europa, a palavra foi traduzida como aqua ardente e era a maneira mais fácil de explicar o conceito da propriedade do álcool. Enfim, isso ocorreu no ano de 800 e lá pelo ano de 1250 Arno Villeneuve descobre o licor propriamente dito, realizando a infusão de ervas, produzindo uma calda, adoçando e dando o nome desse produto como licor, ou licor. De 1250 para frente, a aguardente não era conhecido como um produto de consumo popular, mas a palavra licor foi muito mais popularizada entre o povo, inclusive sendo uma referência até os dias de hoje para alguns países latinos ou inclusive europeus. A palavra licor está associada a qualquer tipo de bebida alcoólica, inclusive as aguardentes. Basicamente, a revolução dos licores ocorre a partir de 1250 e de 1250 até o presente momento foram surgindo novas categorias da bebida. Em 1250, os primeiros licores foram os aromáticos e digestivos, no eixo Espanha e França. Em 1650 surge o licor ratafia, que quer dizer ratificação, correção, ajuste, que era nada mais nada menos que nas Ilhas Antilhas francesas, sob o domínio francês, na região do Caribe, era comum a produção de rum, e para que esse rum ficasse com um sabor mais agradável, o pessoal costumava colocar frutas da região, cascas de laranja, canela, cravo, dentre outras especiarias, que era uma ratificação, um melhoramento de sabores. Já no ano de 1800, os licores já tinham uma característica um pouquinho mais estável, e lá na Inglaterra era comum produzir um licor coquetel ou rabo de galo, que nada mais era do que uma aguardente produzida separadamente, mixada a um pequeno filete de algum licor famoso produzido na época, na região, um licor para melhoramento do sabor da aguardente. E essa versão chegou em 1860 nos Estados Unidos, que já havia um livro sido publicado do coquetel de frutas, o coquetel mix de frutas e outros ingredientes, incluindo mixes alcoólicos com aguardentes e licores. É uma versão muito popular que se aplacou e se espalhou o conceito por Hollywood,
E esse conceito foi muito mais conhecido entre uma geração de pessoas que eram participantes de festas e grandes eventos, e a versão coquetel bar, o rabo de galo, ficou conhecido muito mais em ambientes de bar, tabernas, entre outras áreas mais alternativas. No ano de 1960 é que surgem os licores cremosos, na versão de Irish Cream, incluindo nata, ovos e outros destilados. Porém, essas versões elas sempre foram presentes e testadas, mas porém o licor mesmo estável para ser consumido foi realmente colocado em prática para larga escala e distribuição próximo do ano 1960 pelos irlandeses. Sobre licores seria isso. Agora eu gostaria de comparar aqui ao lado este quadro de evolução, que eu tenho aqui uma sequência de evolução de bebidas aguardentes, que são bebidas de denominação de origem protegida hoje, e também ao lado uma lista de licores originários que evoluíram através dos tempos. Dessas bebidas há outras no intervalo. As datas que estão sendo mencionadas, elas não são datas precisas, simplesmente é uma data cronológica e não histórica, só para ter uma referência para que você possa entender melhor. Basicamente, se for prestar atenção, os primeiros destilados realizados pelos árabes e também acessados pelo povo romano incluem uva, desta forma a grapa, o bagaço resultante depois da fermentação da uva que produzia o vinho, é um fato muito mais provável de ser a primeira aguardente mais popular e reconhecida através de datas históricas. O rum, apesar de ser uma bebida conhecida no âmbito dos caribenhos, ele era um tipo de bebida que já era produzida na ilha grega de Chipre, devido ao cultivo da cana-de-açúcar, o melaço. As técnicas já eram realizadas e elaboradas, inclusive também aspectos relacionados à produção de a famosa nossa cachaça, possivelmente pode ter sido realizada também nessa época, mas não com a ênfase da produção no Brasil. E desta forma, a arte da destilação, que foi propagada pelos continentes, e isso se deu através dos tratados e algumas informações dentro de meios universitários, ela chegou até os países nórdicos. Então eu tenho aqui ao lado uma representação da cachaça e do rum, do gin e de outras bebidas. Normalmente todas essas bebidas, a evolução e o surgimento de uma bebida, ela está relacionada à escassez de algum produto que era comercializado na categoria de aguardente e precisava ser substituído, foi substituído por algum tipo de produto ou fruta ou fermentado local, ou por questões econômicas, ou por busca e descoberta através de produzir uma bebida para fins de lazer. Enquanto os licores, ao lado eu tenho a evolução dos licores propriamente ditos, que surge ali entre Espanha e França, e há uma evolução através dos tempos, passando a ter primeiro os licores aromáticos, passando por algumas ratafias, chegando até os licores cremosos, que ocorrem da década de 1960, e o último mais famoso e conhecido mundialmente é a Marula, data do ano de 1989, isso na África do Sul. Nesse inteirinho entre os licores, a primeira destilaria existente ocorreu em 1575. Há inúmeros tipos de licores que foram produzidos pela Bols Distillery, que eu não estou mencionando aqui, mas estão também entre os melhores licores produzidos até o presente momento. Se for observar a evolução das bebidas alcoólicas, tanto aguardentes e dos licores, ocorre com o fenômeno da evolução da destilação, que acabou favorecendo o surgimento de novos licores, porém também o fenômeno das infusões e do controle dos botânicos e a descoberta de novos métodos e técnicas para realizar infusões e extrações de óleos essenciais que poderiam ser utilizados tanto em aguardentes como em licores. Então é um processo mútuo e
vamos dizer assim, compactuado, não haveria uma evolução das bebidas alcoólicas, tanto aguardente e licores, até os dias de hoje, se não houvesse um trabalho, vamos dizer assim, de sinergia entre as duas áreas. Perfeito?